Bom dia a todos e todas. Muito obrigada por estar aqui conosco para esta mesa redonda. Essa abertura vai ser composta de duas grandes partes. A primeira, vamos ouvir Christophe Béchu, Elisabeth Moreno, Rosa Monteiro, Mariana Vieira da Silva, Temis Cristofido, e que vão dar a visão do fórum sobre a igualdade de gêneros. E depois, na segunda parte, vamos trocar com Natasha Fransk e Rosa, que vão apresentar o percurso delas, os combates no cotidiano pela igualdade entre homens e mulheres. E para que isso realmente mude, depois vamos também conversar com três jovens empresárias. E depois, então agora vou chamar Nicolas Béchu, adjunto da Prefeitura de Angers, para apresentar Christophe Béchu. Então, o presidente do Conselho. Então, bom dia a todos. Christophe Béchu não pode estar aqui, então ele pediu a Nicolas Dufetel, que está aqui presente, falar algumas palavras. Então, o presidente do Conselho vai falar da forma que ele quer acolher o Fórum Igualdade de Gêneros na Europa durante a temporada França-Portugal. Senhora presidente do Instituto Francês, senhoras e senhores, nossos amigos da delegação portuguesa, do Serviço Cultural da cidade de Angers, e falarei um pouco de história rapidamente, porque há alguns meses atrás, durante a pandemia, confinamento, desconfinamento, o que podemos fazer ou não, podemos manter um evento ou não. A senhora presidente do Conselho de Administração do Centro dos Arquismo do Feminismo, a senhora Christine Parr, dizia-me, sabe, quando lançamos o centro há 20 anos, um artigo disse que Angers era a capital europeia do gênero. Eu acreditei na Cristina e disse sim, ótimo, porque algumas semanas as equipes da cidade de Angers, que agradeço pelo investimento, assim como as equipes Charlotte Billy, do Instituto Francês, também, que em um tempo recorde, por vídeo, em tempo híbrido, conseguiram manter este evento, e até algumas semanas atrás ainda podíamos duvidar o fato de fazê-lo presencialmente. Essa ideia, a ideia era aproveitar essa energia coletiva no território como Angers, por questões de gênero, igualdade, e tudo isso está no coração das políticas cotidianas. No Centro dos Arquivos do Feminismo, a universidade tem o mês do gênero, e a cidade também. Eles levam à frente o mês da igualdade. Existem muitas ações implementadas em torno dessa questão. Quando estou aqui, geralmente estou com uma orquestra sinfônica, apresentando com concertos, estou um pouco incomodado de não estar aqui com uma orquestra. Então, tenho o hábito de falar sobre a história da arte. Falarei, no entanto, sobre essa história aqui. Angers é uma terra onde várias empresárias, e falarão hoje, Cédric Fontresse, obrigado por tê-los mencionado. Então, nossa cena é dirigida por uma mulher. A música não é um setor onde as mulheres estão muito representadas. 30% da Orquestra da Ópera de Paris já era ocupada por mulheres há 2 anos. Em Itaúna é 57%. Um pouco mais longe, as questões dos gêneros estão no coração do cotidiano. Encarnam a necessidade de fazer a unidade na diversidade. Diversidade e identidade de cada um, o seu direito cultural, de percepção, adoção do gênero, existir em um coletivo. Unidade não é uniformidade. A União Europeia diz unidos na diversidade, in varietate concordia em latim. A concórdia, concorda? Unidade e não uniformidade é uma riqueza que seja cultural, do gênero, está no direito, é um direito humano, é o coração do que precisamos fazer para as políticas públicas. Último exemplo.
Essas questões podem ser complicadas, são exemplo da realidade que é preciso abordar com senso crítico, não ter medo do pensamento complexo. Identidades são múltiplas, são uma unidade, que é uma espécie de patchwork que é apresentada aqui como imagem do nosso Congresso. A história da arte, sobre a qual vamos falar, deve ter uma relação com a sensação, artes, letras. Tivemos um exemplo ontem com a leitura muito emocionante das Três Marias. Então, ela precisa estar a serviço da discussão sobre essas questões complexas. Dois exemplos tiradas do setor da música, do universo da música. Terceiro gênero, Tiresias, 2000 anos atrás. Não esperou os trabalhos fundamentais dos investigadores na história do direito para ser uma realidade das práticas culturais. Em 1725, Handel, na Inglaterra, na corte da Inglaterra, deve representar a ópera Júlio César. E ele entrou em cena colérico, chefe do exército romano. Podíamos imaginá-lo com uma armadura forte. E no imaginário de hoje em dia, pensamos o que vemos no cinema. Haveria talvez um Júlio César com uma voz baixa, profunda, potente, forte, masculina. Em 1725, diante da corte da Inglaterra, Handel, porque é o que fazia-se na época na representação de gêneros, fez com que Júlio César cantasse através da voz de um castrato. Porque Júlio César não pode ser nem homem, nem mulher, é uma pessoa sobrenatural, com um poder tão grande que não pode entrar não pode entrar nisso. É preciso que, para uma pessoa extraordinária, é preciso uma voz extraordinária. Não pode ser nem um homem, nem uma mulher, cantor ou cantora. Hoje é contra a representação que fazemos dos heróis e das heroínas. Vamos ouvir rapidamente. Rapidamente, Mozart. É um trecho de Mozart. Vamos ouvi-lo rapidamente. Muito conhecido o repertório da ópera. Esse é um homem que canta. Ele declara a sua flama. Chérubin é cantado por uma mulher. Por quê? Nas representações da ópera do século XVIII, esse jovem é um travesti. É a história do teatro, da música. Há séculos são atravessados pela questão da identidade de gêneros. E este sucesso da ópera, na realidade, podemos usá-lo para abordar de forma serena e sensível a questão das identidades das representações de gênero. É o que eu queria dizer na abertura deste fórum, frente a pensamentos complexos que devem nos fazer assumir que a unidade na diversidade deve ser o objetivo da nossa coletividade das políticas públicas, tendo consciência que a soma dos interesses particulares não faz o interesse geral. É preciso trabalhar com essa coexistência. E no que diz respeito às obras, à cultura, às letras, às artes, a leitura de ontem das Três Marias, breve, e eu espero que a republicação em francês vai ser feita rapidamente, pode nos ajudar a fazer pedagogia sobre essas questões e espero será uma das conclusões nas quais chegaremos à realidade do lugar da mulher e da representação da diversidade dos gêneros nas políticas públicas, em todas as atividades. Não esqueçamos a relação com as obras de Acas, que há séculos nos permitem viver melhor juntos dentro dessa diversidade. Muito obrigado pela vossa atenção e um bom fórum a todos nos 2 próximos dias. Boas-vindas neste Centro de Congresso de Angers.
no qual gostaria de recepcioná-los pessoalmente no âmbito nesta estação França-Portugal. Estou extremamente satisfeito com este momento altamente simbólico, no momento onde a França, temporariamente no âmbito da presidência francesa na Europa, antes de passar as rédeas da nossa União Europeia a Portugal, no momento em que acontece aqui em Angers, logo depois da Cimeira da Cultura, do Dia Internacional da Mulher, um dia dedicado ao exame das boas práticas entre os nossos dois países, que isso tudo aconteça aqui em Angers é muito simbólico. Simbólico, inicialmente, porque esta unidade na diversidade, que é o nosso slogan europeu, não tem capacidade de fazer com que a causa da igualdade entre homens e mulheres progrida em cada um dos nossos países e dentro desta construção continental única que é a União Europeia. Falamos, evidentemente, hoje, todos da situação da Ucrânia, deste drama que nos rasga a alma, que nos invade a paz, começa em cada um dos nossos países, no relacionamento com cada um, na luta contra as discriminações às mulheres. Através deste fórum, é o recenseamento das boas práticas, de todas as formas que permite progredir esta igualdade que estará no topo do nosso raciocínio na área específica, tão singular da cultura. Eu tenho muita satisfação, a nossa diretora da Sala de Música Atual, que vai falar todos os posicionamentos das mulheres no âmbito da tecnologia, do digital. Fico muito contente que, de maneira premonitória, acolhemos Esmeralda da Costa, artista portuguesa que está na residência no perímetro urbano, que mostrou uma obra moderna, que é uma resposta ao apocalipse que nós temos na forma de tapeçaria em outros lugares da vida. Estou apressado de ler os atos desta jornada, muito apressado de observar que, através de eventos como este, que somos capazes de fazer progredir o relacionamento homens e mulheres, a capacidade da União Europeia para trazer uma voz singular relativamente à dignidade da pessoa humana e vivermos juntos no âmbito amplo. Ótimo colóquio para todos. Tenham muito êxito. Agora chamo para vir estar conosco Hélène Champetescu, que vai fazer o discurso inaugural, e depois Elisabeth Moreno, nossa ministra francesa, encarregada da igualdade das mulheres, da igualdade de possibilidades. Senhora Secretária de Estado, senhor prefeito adjunto, senhor presidente da Câmara Municipal que representa, agradecemos a cidade de Angers por esta acolhida, iniciativa e tudo que já foi dito. Senhora presidente do Instituto Francês, senhora diretora-geral, senhoras, senhores, desde 2018 a França comprometeu-se numa diplomacia feminista. Em 2021, de junho a julho, o Fórum Geração Igualdade, organizado por ONU Femmes, copresidida pela França e México, teve lugar em Paris. Tratava-se da maior reunião mundial para a igualdade de homens e mulheres no mundo desde a Conferência de Pequim, que teve lugar em 95, reunindo estados, organizações internacionais, organizações da sociedade civil, da juventude, empresas, fundações filantrópicas do setor privado. Numerosas conferências permitiu fazer um levantamento da situação da mulher no mundo, nos países implicados, de implicarem-se tanto na área da luta contra a violência, igualdade profissional, direitos, saúde sexual,
reprodutivo. O Ministério encarregado da igualdade entre mulheres e homens participou, junto ao Ministério da Cultura, dos Assuntos Europeus Internacionais, a criação de uma carta de comprometimento das indústrias culturais e criativas, favorecendo a igualdade, que constitui um texto comum para o qual cada um daqueles que firmaram comprometeram-se para os 5 próximos anos. Este projeto possibilitou mostrar a diversidade das boas práticas em diversos países, mas também a diversidade de soluções propostas para combater desigualdades, levando em conta situações e contextos diversos em função da diversidade. Como vou passar a palavra à senhora Moreno, ministra da Igualdade entre Homens e Mulheres, da Diversidade e da Igualdade de Possibilidades, acredito que ela lamenta profundamente não poder estar presente como pensava. Gostaria de afirmar o quanto o Ministério, a sua administração, como nós temos orgulho de poder contribuir a este fórum pela igualdade de gênero na Europa, e nos reunimos, então, durante 3 dias, que é uma iniciativa única, nova, inovadora, e é importante de dizer, reafirmar, no âmbito da Estação França-Portugal e da presidência francesa na Europa. E eu quero agradecer Carol pelo trabalho, que participou com todas as equipes há vários meses e trabalhou muito, especialmente por videoconferência. É uma bela oportunidade para trocar ideias, para pensar nas nossas práticas, fazer com que se progrida o trabalho de homens e mulheres sobre a igualdade de homens e de mulheres, a igualdade de gênero no âmbito das ciências, da mídia, da técnica, do empreendedorismo cultural. As diferentes personalidades, pesquisadores, pesquisadoras, permitirão trocas ricas, e o programa é muito rico, denso. Hoje ainda estava vendo o nosso programa e disse, nossa, que magnífico programa. É a nossa plateia. As mesas redondas que vão medir a evolução do conhecimento, da coleta de dados, que é uma questão que nos preocupa a todos. Trata-se de lutar contra violência, assédio, promover a igualdade profissional, a autonomia econômica, encorajar o acesso de mulheres a profissões muito masculinas, na sua maioria. Digamos que as mulheres são menos visíveis, em todo caso. Tudo isso constitui tantos temas que nosso Ministério defende diariamente, sem cansar, em todos os âmbitos de atividade. Há 5 anos, a igualdade homens e mulheres foi declarada na França grande causa nacional. O Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens trabalha com interministérios, com todos os ministérios de maneira transversal. Cito aqui o Ministério da Cultura, mas também o Ministério do Ensino Superior, os trabalhos que foram feitos nas universidades, eventos que nos reúnem nesses 3 dias, e não gostaria de esquecer o Ministério dos Assuntos Europeus e Internacionais, com o qual trabalhamos em vários assuntos atuais e de futuro. O nosso objetivo, evidentemente, é fazer de maneira com que as questões de igualdade entre mulheres e homens seja integrada em mainstreaming em todas as políticas dos nossos países, estados, práticas de todos os atores. Agradeço a atenção de todos e estou extremamente satisfeita de escutar a senhora Elizabeth Moreno, que se pronuncia neste momento. Senhora Secretária de Estado, cara Rosa Monteiro, senhor Presidente da Câmara, senhor Béchu, senhora Presidente do Instituto Francês, senhora Diretora-Geral, senhoras e senhores, bom dia.
Previ estar convosco hoje de manhã, mas infelizmente não pude, mas eu gostava de passar esta mensagem. Esse Fórum para a Igualdade de Mulheres na Europa é uma excelente iniciativa, nascida da vontade comum da França e de Portugal, de levar à frente a questão dos direitos femininos. E sei o quanto essa questão nos une e quanto o presidente da temporada França-Portugal 22 é interessado nisso. Esse programa se inscreve no âmbito do mês do gênero, organizado pela Universidade de Angers, e é a continuidade da reunião informal dos ministros da Cultura da União Europeia. Ele se faz durante o Dia Internacional dos Direitos Femininos e joga luz nos direitos da mulher e nas desigualdades existentes. Esse fórum ilustra justamente quanto a questão da igualdade é um movimento coletivo, levado por todos e todas. Estou muito feliz com isso. Tenho a convicção íntima de que é essencial identificar e promover as melhores políticas públicas e as melhores práticas da sociedade civil, boas práticas que permitem-nos progredir juntos em relação à igualdade e à justa representação das mulheres na ciência, na média, empresariado e também na criação cultural. Tenho a íntima convicção que a cultura constitui um vetor extremamente poderoso para mudar o olhar da nossa sociedade e fazer esta transformação cultural que todos desejamos. Porque a cultura permite colocar palavras nos maus, permite iluminar um problema que já dura muito e permite acordar as consciências. Essa tomada de consciência das desigualdades e das violências contra as mulheres no mundo inteiro levou muito tempo a ser falado, mas em alguns anos avançamos, progredimos muito mais do que muitos séculos atrás. A palavra solidária, os tabus saem da indiferença coletiva. E, nesse contexto, o fórum de hoje é um momento muito importante. Gostava de agradecer a cidade de Angers, que acolhe, e o Instituto Francês, que organiza. Através dessas trocas, vamos poder falar sobre as questões de igualdade homem e mulher. Então, é uma questão universal e um combate que a França e Portugal levam à frente. Um combate prioritário pela diplomacia feminista da França e da presidência francesa da União Europeia. Um combate que se inscreve um pouco na história das novas cartas portuguesas, esse livro capital na história do feminismo e da literatura portuguesa. Então, viva a igualdade, viva Portugal, viva a França, viva a temporada França-Portugal. Muito obrigada, diz ela em português, e até há pouco tempo. Convido agora Sandra Ribeiro, presidente da Comissão Cidadania Portuguesa, para introduzir a mensagem de Rosa Monteiro, secretária de Estado, e de Mariana Vieira de Estado, para a presidência portuguesa. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, celebrar este encontro de vontades de Portugal e França, de colocarmos na agenda e de conseguirmos fazer esta discussão e esta reflexão sobre como ter mais igualdade de género na Europa. E ainda bem que o fizemos. A equipa que conseguiu fazer acontecer este evento está de parabéns. Portugal e França estão de parabéns. A senhora Ministra da Presidência do Estado e da Presidência de Portugal, Mariana Vieira da Silva, e também a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Portugal, Rosa Monteiro, queriam muito estar aqui hoje, mas por, enfim, alterações supervenientes das suas agendas, tal não foi possível. No entanto, querem fazer ouvir as suas palavras neste palco e, portanto, vamos ter dois pequenos
dois vídeos. O primeiro da senhora Ministra de Estado e da Presidência, em que ela própria lê um excerto do livro As Novas Cartas Portuguesas, e o segundo filme, o segundo vídeo, em que é uma mensagem da senhora Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade sobre aquilo que considera ser os desafios de igualdade nesta década, que ainda vai no princípio, mas que parece que já passaram 100 anos. Muito obrigada e até já. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível, ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos se o que nos junta é a paixão comum de exercícios diferentes ou o exercício comum de paixões diferentes. Porque só nos perguntaremos, então, qual o modo do nosso exercício, se nostalgia, se vingança. Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança, e vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não nos faria recuar, o que não nos faria destruir. Mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício, o seu sentido. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento soror Mariana das 5 cartas. Só de vinganças faremos um outubro, um maio e novo mês para cumprir o calendário. E de nós, o que faremos? 1 de março de 1971. Bom dia, é um gosto dirigir-vos estas palavras na abertura do segundo dia do Fórum Igualdade. Especialmente hoje, no contexto dramático que vive a Ucrânia, o mote deste fórum tem ainda mais força. Este legado de solidariedade e sororidade entre Portugal e França, despoltado pelo grito feminista das Três Marias, e que ele se estenda às nossas irmãs na guerra na Ucrânia, estamos com elas, estamos convosco. E neste Dia Internacional das Mulheres, que sinalizámos ontem, queremos afirmar as mulheres como criadoras de valor, criadoras de soluções qualificadas em áreas profissionais, na investigação e desenvolvimento, nos mídia e na cultura. É urgente afirmar e reafirmar a indispensabilidade do seu contributo para a sociedade e para a economia. Ou seja, é urgente criar as condições para fechar o gender gap na participação e oportunidades económicas. Pela igualdade em escolhas educativas e formativas livres, sobretudo num período em que a digitalização é tão intensa em todos os campos da nossa vida, mas em que as mulheres continuam subejamente subrepresentadas no setor do digital. Também pela igualdade salarial e nos rendimentos ao longo da vida, invertendo os padrões de pobreza e baixos rendimentos tão feminizados. Ou pela igualdade na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, assumindo a parentalidade como valor social e que o cuidado cabe tanto a mulheres como a homens de forma igual. E é nesta afirmação e através dela que respondemos ao mote da desconstrução a que nos apelam as novas cartas portuguesas, e tanto hoje como há 50 anos. Apesar de debatermos cada vez mais estes temas, hoje, como há muito não acontecia, vivemos pressões e retrocessos em matéria de igualdade entre mulheres e homens. Esta pandemia, por exemplo, mostrou-nos bem isso. Ao mínimo sinal de crise regredimos, as mulheres foram mais prejudicadas e os papéis de género saíram retradicionalizados e reforçados. Por isso, a igualdade é tanto condição de resposta à emergência como condição de recuperação. Sermos resilientes significa termos sociedades igualitárias e hoje temos também oportunidades objetivas e únicas para o garantir. É o que Portugal está a fazer, desde logo no plano de recuperação e resiliência, assim como no próximo quadro financeiro e nos grandes programas de investimento nacionais, com ações e mecanismos para garantir que as mulheres contribuem e participam nos ganhos da sociedade digital, melhorando competências em linha com a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a renovação industrial.
ou investindo fortemente nos equipamentos e respostas sociais, nos cuidados e na saúde e promovendo um grande pacto de corresponsabilidade pela conciliação. Também no nosso muito recente Programa de Investimento Público em Investigação e Desenvolvimento até 2030, promovemos, por exemplo, o equilíbrio de género nos painéis de avaliação e a igualdade de género e conciliação nas carreiras científicas e técnicas. E foi também por isso que convidei tantas mulheres portuguesas únicas para neste fórum partilharem o que se está a fazer em Portugal e o valor que continuamente criam. Ao fim e ao cabo, isto tudo significa, afinal, questionar as acessões tradicionais de cuidado e de inovação, desassociar o cuidado de cânones de feminilidade subordinada e associá-la ao crescimento socioeconómico, porque inovar é cuidar. Ou seja, na construção de políticas públicas e práticas promotoras da igualdade de género, é necessário, antes de mais, reforçar o legado das Três Marias, questionando a condição desigual das mulheres e as representações sociais subjacentes. Assim, desejo-vos uma reflexão conjunta, produtiva e agradeço muito o vosso contributo. Um agradecimento especial também ao Comissariado da Temporada Cruzada, à Câmara de Angers e a todas as entidades e equipas que tanto se empenharam na realização deste fórum. Convido agora Thémis Christofido, diretora-geral para Educação, Esporte e Cultura na Comissão Europeia. Por favor, pode vir aqui no palco. Bom dia a todos. É a minha primeira visita a Angers e descobri, eu vi a beleza da cidade, sua história, sua cultura, sua identidade europeia, a abertura para o mundo. Agradeço muito por esta acolhida, por ter me acolhido. É uma honra para mim estar aqui e representar a Comissão Europeia neste Fórum de Igualdade. Antes de entrar no coração da questão que nos ocupa hoje de manhã, permitam-me um pensamento em direção à Ucrânia. É impensável não estar em mente os eventos trágicos que tem lugar no nosso continente. Penso principalmente nas mulheres e nas meninas, nas raparigas ucranianas, porque ontem foi o Dia da Mulher. Voltando ao tema desse fórum, a igualdade de gênero é central na política, está no âmbito da política da Comissão Europeia, também no âmbito da cultura, da educação. Fizemos dela uma prioridade. Comecemos com a arte e a cultura. Muitas fontes de dados montam desigualdades no setor entre mulheres e homens. Posso falar da diferença de visibilidade nas obras criadas, o acesso desigual aos cargos de direção, aos mercados ou a segregação no mercado de trabalho. Por essa razão, os Estados-membros decidiram incluir a igualdade entre homens e mulheres entre as prioridades de sua cooperação para o período 2019-2022. Neste âmbito, um grupo de peritos publicou um relatório junho último que formula recomendações concretas para reduzir a desigualdade em todas as suas formas nesse setor. A instauração da igualdade é um trabalho longo e certamente não terminou assim. Reforçamos principalmente nosso compromisso em favor da igualdade no programa Europa Criativa. O princípio da igualdade tornou-se uma das questões transversais e que devem ser tratadas no âmbito de projetos. Já financiamos um grande número de projetos culturais, como
atividades de mentoria, programas de desenvolvimento de competências para mulheres, promoção de obras criadas por mulheres artistas em diferentes setores ou projetos artísticos que abordam temas como a violência em relação às mulheres ou contra as mulheres. Agora, permitam-me dizer algumas palavras sobre nossas ações para combater a desigualdade na educação. Sabemos que uma educação inclusiva no setor das ciências, das tecnologias, da engenharia e das matemáticas, o que chamamos STEAM, é essencial para que as raparigas tenham a possibilidade de desenvolver suas competências transversais. O Plano de Ação em Matéria de Educação Numérica Digital apoia a adaptação eficaz dos sistemas de educação e de formação no âmbito digital, na época do digital. Compreende e inclui duas iniciativas específicas que incitam as raparigas a encontrar seu lugar no STEAM. Primeiro, iniciativa Girls Go Secular, que é Girls Go Circular, um programa de aprendizagem em linha para as meninas de 14 e 18 anos para desenvolver competências digitais e empresariais. O objetivo é formar 40 mil raparigas até 2027. Segundo, iniciativa STEAM, que são festivais de empresariado, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas. O objetivo é criar espaços de aprendizagem seguros para as raparigas e as mulheres de todas as idades nesses setores. Também no ensino superior há desequilíbrios. Por exemplo, no setor das tecnologias da informação e da comunicação, assim como a engenharia, os homens representam entre 67% e 82% dos estudantes universitários. E isso repercute-se no mundo do trabalho e em nossa sociedade. Essa é a razão pela qual a nova estratégia europeia para as universidades visa reforçar o equilíbrio entre homens e mulheres nas carreiras universitárias acadêmicas. Da mesma forma, o Programa para Pesquisa e Inovação, Horizonte Europa, faz da igualdade de gêneros um dos seus princípios transversais. Senhoras e senhores, a lista de ações necessárias em favor da igualdade de oportunidades pode ser longa. A Estratégia Europeia para a Igualdade entre Mulheres e Homens propõe muitos objetivos e muitas ações. Mas a União Europeia não só a fazer isto. Eu saldo o Fórum da Igualdade, assim como outras iniciativas desse tipo. As trocas que vão ter lugar durante esses 2 dias nos ajudarão a progredir em direção a novas políticas e iniciativas. E disto estou convencida. Isso é primordial. Muito obrigada a todos e bom colóquio. Obrigado. Convido agora a Inês Pedrosa para vir ter conosco, jornalista, escritora. Vai nos apresentar hoje quais são os desafios que acarreta essa igualdade de gênero de homens e mulheres e a editora feminista. Obrigada, Inês, de falar conosco. Bom dia, obrigada pelo convite. Vou contar algumas histórias. A primeira, Maria de Medeiros, excelente atora e realizadora do cinema português, decidiu há muitos anos de fazer um filme sobre a Revolução dos Cravos. Ótimo filme
que ela fez se chama Capitães de Abril. Quando pensava, encontrava financiamento para este filme, ela bateu em várias portas, nos bancos, empresas, para financiar a produção. É um filme claro, mostrando a Revolução, tempo de guerra, muitos atores, figurantes. Luiz dizia, por que tu não fazes um filme mais feminino? Ela respondeu, não conheço nada de mais feminino do que filmar homens. É uma bela resposta, porque é verdade que anos depois ela conseguiu realizar este filme, que é o último até agora, o único filme de ficção sobre esta revolução masculina, uma revolução em Portugal. Parecia mais democrático, mais progressista. Nós precisamos ter uma caneta, um computador para escrever. Mas trata-se de uma arte mais acessível no início. Não é verdade. Se olharem os prêmios literários, a começar pelo Prêmio Nobel, terminando na França pelo Prêmio Femina, que lindo nome, Prêmio Femina. É um prêmio concedido por mulheres a livros escritos por mulheres. Esse prêmio literário nasceu para combater o fato que os prêmios literários, na época, eram apenas atribuídos a homens, quase sempre, Goncourt, por exemplo. Então, Femina é um prêmio cujo júri é um júri composto de mulheres para resolver esta injustiça. Então, muitas mulheres foram premiadas. Porque mulheres não sabem escrever? Esta é uma pergunta que estou lançando. Meu agente literário se chama Thomas Coach. É um americano, trabalhou muito tempo com escritores de alta importância, Saramago, Garcia Marques, Jorge Amado e outros. Ele me diz que hoje, quando há a possibilidade, como ele não pode trabalhar com todos ao mesmo tempo, quando ele tem possibilidade de escolher entre dois escritores que lhe parecem bons, ele sempre escolhe a mulher por uma questão de militância e até mesmo porque ele ganhou o suficiente dinheiro para poder fazer essa escolha. Por quê? Porque uma mulher que verá seu trabalho publicado em outro país, em outra língua, ela terá dificuldade de encontrar um agente literário, porque como a porcentagem dos direitos autorais não vão ganhar tanto com uma mulher do que com um homem, porque a tiragem editorial é maior e homens têm mais visibilidade. Ainda é assim. Também ao fato que a leitura, sobretudo da ficção literária, são mulheres que leem mais, inclusive mulheres leem mais do que os homens, porque inicialmente se pensa que as mulheres têm menos desconfiança quando se descobre um autor tratando-se do gênero masculino. É a razão pela qual iniciei uma editora feminista em 2017 para publicar mulheres que já desapareceram e nunca publicaram em Portugal, como Glácia Veleda, italiana, que ganhou o Prêmio Nobel e não tinha sido ainda editada em Portugal.
Marie Drenier, francesa, que também não tinha sido publicado, inclusive George Sand. Agora estamos tentando publicar mulheres que estão vivas, escritoras espanholas. Trata-se de um trabalho que é uma pequena editora, com poucos recursos, mas é a nossa maneira de tentar combater esta situação desigual. Em Portugal, como em todos os lugares ainda, ouvimos esses belos discursos, mas é verdade que mulheres na política tentam mudar, transformar, mas é verdade que as políticas vão à frente, mas os preconceitos que mulheres leem mais do que os homens, ou que homens não leem suficientemente ficções literárias porque não é considerado de útil. Esses estereótipos diferentes que nos inculcaram, tudo isto ainda é muito presente em Portugal. Eu observei esta imagem dos 50 anos das novas letras portuguesas, novas cartas portuguesas, quanto tempo já passou e quanto preconceito permanece. Eu gostaria de dizer que as 3 mulheres que escreveram estas obras únicas pelo trabalho da língua e pelo trabalho relativamente à sociedade onde nós todos vivemos, depois desse trabalho foram celebradas no mundo todo, mas não foram consideradas em Portugal. Não tiveram uma carreira interessante como escritores masculinos, e aquela que teve o maior sucesso, recebeu os maiores prêmios, ela adjurou do feminismo para ter. Se uma mulher diz, eu sou feminista e escritora, a palavra feminista passa à frente e dizem, é uma ativista, achamos que pode ser positivo ou negativo, mas o trabalho artístico desaparece. Foi o que aconteceu com Maria Trezoata, é a única viva das 3. Ela manteve-se estritamente forte, afirmando, sou feminista, luto pela igualdade, homens e mulheres, e sua obra de ficção, porque ela tem uma obra fantástica de romances e contos, e poesia erótica, extremamente censurada em Portugal. Em Portugal fazemos antologias de grandes poetas, porque temos grandes poetas, das quais Teresa é excluída. Dizem, é uma poesia muito erótica, demais. E o problema com a Teresa é que ela fala do corpo dos homens como os homens falam do corpo das mulheres, e é maravilhoso. O objetivo é apaixonante, mas não é bem visto. Para terminar, eu diria, eu tenho uma história triste, com a edição, uma provável edição de um livro que tive que ter aqui na França há muitos anos,
Aconteceu que um dos meus livros foi comprado, traduzido por um grande tradutora da literatura portuguesa, uma tradutora, Maria Helena, que já traduziu Essa de Queiroz, Fernando Pessoa. O livro foi comprado, mas não era publicado. O editor, um grande editor francês, explicou ao meu agente que não podia publicar o livro porque um escritor muito conhecido português era seu único autor português e ele disse: se publicas algum outro português e além do mais uma dessas mulheres que escrevem na tua editora, eu mudo de editora. Vou para Gallimard, por exemplo. E o editor disse: esse escritor poderá receber prêmio Nobel, vários anos. Ele não recebeu ainda o prêmio Nobel, mas há muitos anos ele estava na parada. Ele disse isso: meu livro não foi publicado porque na editora francesa ele não podia ter no catálogo outro autor, especialmente uma mulher escritora. Quando uma mulher escreve sobre o amor ou sobre a guerra, se diz é uma história de intimidade, uma coisa engraçada, ou nem um pouco engraçada. Eu escrevi a respeito de uma violação. E os jornalistas, meus colegas, eu também sou jornalista, me perguntaram: tu mesma, tu fostes violada? Eu jamais perguntaria isto a um homem. Quando um homem fala sobre o amor, sobre a guerra, evidentemente, ele escreve sobre a condição humana e não sobre ele. Obrigada. Merci Inês Pedrosa por ce discours. Inês Pedrosa, por esse discurso apaixonante, digamos assim, inspirado. E que cheio de sabedoria também. Natasha Krantz pode vir aqui, e Sara Nadifik e Denis Guion, por favor, vamos começar agora a mesa redonda, atriz Universal Music África e presidente do Access Music, uma associação que desenvolve iniciativas de produtor de música para igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Então, passo-lhe a palavra, Natasha. Estou muito impressionada por estar aqui, depois de todos esses discursos. Você é muito humilde. A Anessa me pediu para vir, não poderia recusar isso, mas gostava de apoiar este fórum. Sabemos que a causa é correta. Vou de meu percurso. Fiz estudos de musicologia, não consegui ser diretora de uma orquestra, maestra, mas precisei trabalhar para comprar meu material. Trabalhei em uma edição de musical e depois trabalhei em um grupo de imprensa sobre música e depois programava concertos. Quando uma lei Evin chegou na França. Então, quando eu era uma mulher jovem autodidata, é o que precisa para ganhar um pequeno salário. Então, mudar de setor foi bom para mim, para que ganhasse mais. Meu sonho era organizar uma orquestra. E em 22 anos, criei uma empresa, mas para pagar os concertos, para 200 ou
300 pessoas, era complicado. E como tinha um trabalho, esqueci de dormir durante 3 anos. No primeiro ano, tínhamos amigos, mas perdia muito dinheiro. Segundo ano era equilibrado, terceiro ano já não conhecia mais ninguém. Então precisei parar. Trabalhava numa agência de criação comercial, éramos 3. Isso desenvolveu-se muito e depois tive meu bebê, meu primeiro filho. Então, quando voltei, éramos 20. E quis obter mais estabilidade, quis ser acionista, porque eu estava à origem do início da empresa, pedi um salário estável, porque eu precisava, enquanto mãe, eu deveria, mas isso me foi recusado. Então a mudança chegou de novo e alguns meses depois eu fui para a Warner Music para ser chefe de projeto num catálogo hard rock, que era bastante diferente para mim. Então 3 meses depois, o chefe de uma grande label que se chama Columbia, era a primeira vez que eu trabalhava com a indústria fonográfica. Eu acabei dizendo sim, aceitando, porque o desafio era muito interessante. E depois eu lhe disse, bom, vou ter um segundo filho, cuidado. E ele disse-me, excelente. E tudo estava certo para que eu partisse. Então, fiquei muito tempo, evoluí de chefe de projeto responsável de marketing, promoção, marketing internacional, local, com artistas incríveis, Beyoncé, Leonard Cohen, Cabrel, Goldman, Dutron, Bruce Springsteen, um catálogo de artistas inacreditável. Em 2013, Olivier Mus, que dirigia a Marquerie, propôs-me dirigir o marketing e a promoção. Não se fazia na época porque era sempre separado. E como sabia fazer os dois, e isso não existia, esse cargo mas foi incrível, porque foi uma forma de ser ainda mais eficaz. Fiquei muito feliz desse trabalho e para mim já era o momento de mudar de empresa. Depois de 3 anos, Olivier foi nomeado presidente da Universal França e a primeira decisão foi dar-me a direção desta marca. E foi a primeira vez na história da Poligrama que uma mulher estava à frente de uma marca. Então, pouco a pouco, senti-me investida por uma missão, porque era o olhar dos outros que me lembrava a sorte que tinha e a missão de poder levar à frente essa nova responsabilidade. Então, eu tinha Ariana Grande, Taylor Swift, Rolling Stones, Bieber, Elton John, Stromae, que é um artista francês magnífico, e artistas franceses magníficos. Então, eu tinha a responsabilidade do jazz, do clássico, gramofone e etc. E, em um certo momento, juntou-se com Barclay, então Etienne Daho, Vanessa Paradis, Lavilliers entraram também na nossa empresa. Paralelamente, propuseram-me a presidência da Victoire de la Musique, Vitórias da Música. Essa presidência não se trata de ficar sentado perto do ministro no dia da cerimônia, não é? É um trabalho cotidiano, diário, jazz clássico e pop, com uma associação com diretores artísticos, questões importantes e todo o setor da música, conselho de administração, é algo enorme e impressionante, porque nunca encontramos essas pessoas quando estamos no setor da discografia. Então, isso abriu-me o espírito, a cabeça, a mente e minha rede profissional. Foram um mandato de 2 anos e em 37 anos houve somente 2 presidentes. No início, Laurence Leny, ela era da Sony, e depois eu, 2018, 2019. Somente 2 presidentes. E há um ano,
Tive um segundo e terceiro filho. Há um ano, meu presidente propôs-me dirigir a comunicação da Universal Music França e África. Entrar no COMEX, sou a primeira mulher no comitê executivo da Universal e, paralelamente, o que é muito importante, é que sou a presidente da All Access Music, que é a associação que agrupa as iniciativas em termos de qualidade, ética e inclusão dos produtores musicais registrados. Trata-se de uma associação que ocupa-se de jovens, mulheres e que cria mensurações para assalariados e funcionários, etc. E, para concluir, para encerrar, gostaria de dizer que nunca aceitei um cargo específico. Principalmente, notadamente, acompanhei pessoas que acreditavam em mim, que quiseram levantar-me e que, finalmente, criaram o meu caminho de vida profissional. Esta atenção especial é o que tentamos criar com o All Access e outras iniciativas para mulheres, porque é isso que conta, a transmissão. Então, ter sucesso na vida profissional não deve ser uma escolha. Em oposição com a vida pessoal. É preciso mostrar que tudo é possível. Com grandes dificuldades, claro, todos hão, mas haverá sempre não escolher. No entanto, representa ser si mesma e não esquecer este combate. Estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigado pela vossa atenção. Sarah Nafidi, a senhora fundou Twin Vertigo em 2017, que é uma agência de divulgação e produção de concertos baseada aqui em Angers. Obrigada. Bom dia a todos. Sara Nadifi. A agência Twin Vertigo, que foi criada em 2017, tivemos 2 anos de trabalho e depois se estruturou bastante, há 3 anos. É uma agência que defende projetos artísticos na estética pop, rock, artistas franceses ou internacionais. É uma agência que se situa em Angers. Organizamos um festival Grand Saut, cujo objetivo é organizar concertos com artistas emergentes em sítios do patrimônio na cidade e um dos nossos colegas, com um colega eu tenho um projeto que desenvolvemos desde o ano passado, o desenvolvimento de oficinas de workshop sobre igualdade de gênero nas músicas atuais destinadas às universidades. É interessante o que fazemos na nossa atividade, porque estamos convictos que o que fará com que haja uma evolução é que tudo aconteça mais precocemente do que a nossa idade atual. A orientação profissional vem na cabeça de cada um, temos que ter legitimidade para as ideias e as atividades às quais queremos nos orientar. Muito obrigada. E assim como estamos falando de legitimidade, passo a palavra a Clarice Arnoux, que trabalha numa mentoria e é gerente do label e editora de Otanka, que produz Classin. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou extremamente contente em poder falar da cidade do meu coração, que é Angers, que eu comecei a minha carreira há 15 anos em Angers. Fiz a minha carreira de comunicação com um grupo e me pediram que eu fizesse a gestão de artistas, que é uma ótima escola para aprender todas as atividades, produção de disco, edição musical, produção de turnês. Isso rapidamente me levou em direção à oportunidade do label Yotanka com o meu sócio. Yotanka, um label independente, cuja sede ela situa-se em Angers e a equipa fica
Fábrica em Nantes. Produzimos artistas emergentes, na maioria com um catálogo diversificado. Eu falo da palavra diversidade porque eu defendo muito a diversidade, tanto a nível do perfil quanto artístico que vamos representar no âmbito das nossas equipas e do nosso catálogo. Essa diversidade hoje ela é importante, por vezes ameaçada, e eu quero lembrar esta palavra diversidade que está no âmago da minha vontade de desenvolvimento. Eu faço parte de um dispositivo MOM, que é um dispositivo de mentoria europeia. Há 15 anos trabalhando nesta área, eu dou-me conta que para as mulheres é mais difícil das mulheres para terem uma evolução. Então, há 4 anos que eu faço essa mentoria para ajudar as mulheres a emergir. É um dispositivo de minoria. Nós temos alguns membros da SACEM, que é um organismo que protege músicos na França, e atualmente, na minha carreira, eu me comprometo nestes assuntos que me interessam, além de ser dirigente, gerente do label e gestionária de artistas. Eu acompanho, sou membro do Conselho Profissional na área artística do Centro Nacional da Música, que foi criado há 1 ano e meio e é uma organização paritária em termos das comissões, que representa, porque é uma novidade na nossa fileira, e assim pude integrar este comitê profissional, onde devemos falar sobre assuntos das fileiras, e sou vice-presidente de um sindicato de produtores independentes de disco. Fico muito satisfeita hoje em poder ter acesso a estas funções, de ter uma voz que é escutada, mas sou a única mulher neste sindicato que referi, com homens. Esta diversidade, a paridade está longe de ser adquirida em toda a indústria, e eu fico muito contente que estejamos reunidos para falar sobre este assunto. E à esquerda, Delphine Guillon, co-diretora e gerente da cooperativa OZE. Obrigada. Sim, com efeito. A cooperativa foi criada em 2015. Nosso desejo era oferecer meios para a criação sem limites e o de experimentação sobre uma forma que defendesse a sociedade. Como dizia Cédric, a forma da cooperativa é uma SCOP, Sociedade Cooperativa Participativa, com a particularidade de ser uma cooperativa de atividade de empregos. Ela interessa-se a todos as pessoas que trabalham no meio artístico e cultural e que estão reunidos nas ICC, Indústria Cultural e Criativa. Então, é um campo bastante vasto. É um terreno bastante vasto que permite exercer e desenvolver a atividade desses artistas empresários, acolhê-los através, juridicamente, acompanhá-los no âmbito estratégico, no que diz respeito à gestão. Ela está ancorada nos valores da IIC, um valor que está no âmago da sua existência, para defender a dimensão e o equilíbrio na dimensão profissional, pessoal e cidadão. Nesse exercício de defesa, ou melhor, de ajuda aos empresários para encontrar o que é certo, ela refletiu para oferecer esses 75% de empresárias que a constitui.
Então, a ideia é oferecer, ela pede desculpas que está a perder suas palavras, não encontra as palavras. Então, oficinas, encontrar oficinas para permitir que estas mulheres da cooperativa possam desenvolver a atividade e também poder cuidar da vida pessoal. Natasha falava há pouco sobre ser mãe num meio empresarial. Tudo isso é muito complicado. Então, tentamos facilitar esse tipo de projeto. Poderíamos experienciar mais tarde, ou seja, desenvolvê-lo mais daqui a pouco. Daqui a alguns minutos, tentamos fabricar igualdade, porque não somos lugar para... Je suis désolée, je suis très confuse. Desculpe, ela pede desculpas que está um pouco confusa. Penso que então tudo isso vai se voltar na discussão à medida que formos conversando. Então, vamos começar imediatamente. Estamos todos a passo das desigualdades entre homens e mulheres e, de forma geral, no meio discográfico onde essas diferenças são muito grandes. As mulheres ganham 20% a menos que os homens na União Europeia e 30% no meio musical. Todas as categorias sempre pior nesse universo. O que podemos fazer para mudar isso? Rosa, esse exemplo, escolher uma mulher quando podemos, por militantismo, por necessidade, é algo que faz sentido em vossas carreiras? Sim, alguém me fez que sim com a cabeça. Sim, em termos de RH, no nosso nível empresarial, quando os perfis são iguais, escolho uma mulher. E nunca... E jamais fiz discriminação positiva. Isso me traria um problema. Quando os perfis são diferentes, são iguais, escolho uma mulher. Há 4 anos, minha equipa era constituída totalmente de homens, fora eu mesma. Hoje temos 3 mulheres, 3 homens, o que é uma paridade perfeita. E estou muito feliz com isso, sinto-me muito feliz. Há sempre um problema de confiança, de legitimidade que é mais flagrante em relação às mulheres. E isso tem de ser corrigido. Mas vamos poder falar mais uma vez sobre a mentoria e a identificação das mulheres e fazer com que os talentos femininos emerjam e fazer com que elas cheguem aos salários mais altos, porque se precisamos de uma paridade nas empresas, talvez Natasha pode falar sobre isso no que diz respeito ao universal. A constatação que é feita é que há muitas mulheres, sim, elas estão presentes, no entanto, os maiores salários e os cargos mais altos, com maiores responsabilidades decisionais, ainda vão para os homens, de forma, uma maioria. 20% dos diretores na União Europeia são mulheres. Natasha, como escreve-se em relação a isso? Eu vou reagir ao que foi dito. Um estudo que diz que quando um homem propôs um trabalho para um homem e uma mulher, um homem quer saber fazer 30% para fazer, uma mulher precisa saber 80% para fazer. Os homens têm razão. É preciso ter confiança em si, confiar em si, a capacidade de aprender, e se nos escolheram é porque temos qualidades preciosas. Então é preciso que as mulheres se emancipem e confiem mais nela. É por isso que há mentorias organizadas. Há oportunidades importantes e penso que pelo menos na música existe uma paridade em termos entre homens e mulheres, mas é preciso que haja mais mulheres responsáveis nas direções e em mais atividades no setor artístico, por exemplo. Isso é muito importante. É preciso que haja mais mulheres em todos os sítios. Delphi
Marquina, estás numa cooperativa de emprego cultural. Estás confrontada a diferentes atividades. Podemos fazer um balanço aqui. Existe uma distribuição ligada ao gênero na cultura? Sim. A cooperativa reflete, evidentemente, o estereótipo da sociedade de forma geral. Então, encontramos na técnica mais homens, no entanto, por outro lado, o design, então, está partilhado, mas 50% cada um. Os facilitadores, por exemplo, anexos, difusão, divulgação, tudo isso está muito ligado ao feminino, ao queerish, porque estamos respondendo a um modelo encontrado na sociedade. Então, na cooperativa, 75% das cooperativas são mulheres. Então, isso permite o exercício do empresariado de forma mais segura para as mulheres. Se elas, comparados com o exercício individualmente. Sarah, você produz concertos. Quando olhamos essas estatísticas, 2,3% dos concertos na União Europeia em 2021 são obras escritas por mulheres. 2,3% não é nada. Quando produzimos concertos, o que podemos fazer pragmaticamente? Então, está na vossa mente este número? Alors, c'est assez complexo e très large. Complexo, bastante vasto. É muito interessante. Enquanto produtora, preciso adorar um projeto artístico para trabalhar com essas pessoas. Ou seja, não tenho vontade de escolher projetos porque são femininos. É preciso que o projeto que goste do projeto. Então, de forma mais diversificada, même si c'est quelque chose qui n'est pas mesmo que não seja binário. Podemos encontrar também em textos sobre temas abordados. Há também a questão de programação em relação ao festival, do qual falei há pouco. Então, aí vamos escolher o que o público vai ver. Então, no primeiro ano, demos conta que havia uma mixidade perfeita, sem buscá-la inicialmente. Depois, na equipe, somos 3, um homem e 2 mulheres. Então, os 3 somos muito sensíveis a isso, foi natural. Então, foi uma boa notícia, muito bem acolhida pelo público, e reiteramos mais tarde isso e olhamos de perto essa situação. Volto a representatividade, a falar sobre a representatividade, mas são pessoas que já estão convencidas. A questão é se há raparigas ou rapazes, pessoas que precisam ver isto na cena, e então há um impacto ao público, no público. E o objetivo é ter esta representatividade para criar papéis modelos. E isso é possível. Não se trata somente de uma estética muito pop, onde encontramos muitas mulheres. É preciso ter projetos diferentes, mais exóticos, onde há homens e mulheres, e não vamos pensar, são homens, são mulheres. Não. É muito rico o que acabaste de dizer. Então, há uma divisão em relação ao tipo de música, não é? Há essa questão também da visibilidade, que é muito importante, porque há uma produção, sim, mas é preciso fazer com que as mulheres sejam mais visíveis. Clarice, será que graças ao projeto de mentoria,
também é um meio de chegar a esse ponto. Mulheres, confiem em si mesmas. É possível fazer, sim, claro. A falta de confiança é uma das primeiras coisas que pode ser um travão em relação à revolução das mulheres nessa indústria. Então, indústria da música. Sim, mentoria. A mentoria vai ser uma vitrina de talentos que têm percursos exemplares e os talentos que emergem. Não é os mentorandos. Então, vamos fazer com que sejam visíveis e colocá-los em rede, porque a rede pode faltar às mulheres na indústria da música, enquanto as redes masculinas são naturalmente muito vivos, muito dinâmicos. Trata-se de uma vitrina e também um laboratório. É preciso fazer oficinas concretas e práticas sobre falar em público. As mulheres têm mais de dificuldade em mesas redondas, painéis, reuniões, e isso vamos corrigiremos desde o início. Confiança e essas ferramentas a serviço das mulheres, para que estejam mais à vontade, mais visíveis nesses ambientes. E é verdade, esses ambientes podem ser hostis às mulheres, principalmente discussões importantes no setor, sindicatos, empresas. J'aime bien cette petite expression qui dit if you're not at the table, you're on the menu. Se você não está na mesa, você está na ementa. Então, se não o que dizem é se não se impõe, vamos ser engolidos. Então, para que as pessoas possam se expressar e adquirir competências a serviço da sua própria carreira e saber que elas têm uma rede que podem apoiar-se nesta rede feminina com competências e que não estão sós. É muito importante quebrar o isolamento nos percursos, nas evoluções de carreira e também o isolamento, como podemos encontrar quando encontram-se dificuldades. Falamos muito sobre a questão de assédios no setor da música, onde houve muitos problemas. Então, é preciso romper esse isolamento. É muito importante. Nós, os mentores, defendemos esses talentos, essa emergência, e fazer com que todos conheçamos esses problemas. Precisamos de 15 anos para acessar a um nível de responsabilidade. Agora, desejamos fazer com que esses talentos subam mais rapidamente para ter uma paridade no nível decisional nesse setor. Essa necessidade definiu é o papel de uma cooperativa, ajudar para que ajudar essa rede, criar essa rede, incluir novos elementos, como trabalham no cotidiano. Temos vários parceiros. Isto faz parte, evidentemente, do interesse daqueles que levam o projeto adiante no âmbito da cooperativa. Temos um acompanhamento, uma rede adaptada. E nesta região, Pays de Loire, nós podemos beneficiar de interpolos, como chamamos, des pôles qui sont divisés par spécialité. Polos divididos em especialidades artísticas, artes visuais, música atual, edição, livros, patrimônio. E para nós, a adesão a todos esses setores, a todos aqueles que levam adiante projetos, divulgando nesses polos regionais, é um acompanhamento que proporcionamos a empreendedores já assalariados ou outros a nível da cooperativa, aqueles que vão chegar na cooperativa através de organizações de jornadas coletivas, temáticas, oficinas, workshops, que, como dizia Clarice, nós somos apoiadas, nos sentimos apoiadas e
possibilitamos aos jovens empreendedores terem uma voz que será ouvida para tudo aquilo que podemos oferecer. Imagino que as possibilidades são numerosas. Hans, Natasha, você tem All Access Music. Como é que isso tem uma ressonância a respeito da mentoria? Podemos colocar isso paralelamente um com o outro? Sim, porque Clarice trabalha com o empreendedorismo e também muito focada no know-how. Nós trabalhamos com mulheres jovens que trabalham nas nossas empresas, membros do Sindicato da Música. Temos umas 50 mulheres jovens, trabalhamos, fazemos coaching, apresentação de personalidades, é uma rede entre essas mulheres jovens e diferentes produtores e uma rede de apresentação de personalidades dessa atividade tão importante. E o que é para mim chave é que elas sabem que a empresa dela conta com ela. Essa é uma iniciativa dos produtores. Tu tens potencial, acreditamos em ti, as jovens estão presentes porque têm muita vontade, são voluntárias. Não tem uma promoção. Pode-se permanecer ou sair do grupo. All Access também cria uma ferramenta de medida importante nos esforços feitos pelos produtores anualmente. Isso é possível ser medido. Temos uma parte sobre os fatos, temos uma centena de produtores. Tem sócios, tem independentes, toda a parte RH que lida com salários e outra que lida com a percepção dos indivíduos. Observamos uma negação em empresas que colocam mulheres como troféus e acham que tudo vai bem, sendo que as equipes não trabalham dessa forma. É importante trabalhar sobre a percepção, porque esta é a realidade. Falava-se de visibilidade agora há pouco. Você nos disse que era preciso realmente gostar do projeto para acompanhá-lo. É importante também ter artistas que são militantes para dar uma outra visibilidade, uma outra forma de pensar a igualdade de gênero. Sim, é alguma coisa que vem a uma sensibilidade pessoal. É importante, muito importante acompanhar esses projetos, levar adiante estas vozes e se confronta com alguma coisa que cria um debate. Falamos das cotas ontem, novas exigências que são levadas nas salas de divulgação e nos festivais. Esse questionamento quando tem programadores, programadoras, cuja cota deve ser respeitada, são obrigados. Et qu'en fait, on vient te demander se solicitam para tal apresentação, estou procurando tal grupo, ou estou procurando um grupo de outra forma, mas é preciso que haja mulheres, e essa é toda uma reflexão até onde vai. É muito bom ter voz, é muito importante, é certo, mas para que tenha sentido, é preciso conservar uma coerência. Eu queria escutá-la sobre esse assunto, Natasha Krantz. Eu nunca assinei um artista porque é uma mulher, isso é impossível. Para mim, o mais importante, quando eu escolho um artista, é um artista que funciona. Que os artistas mulheres tenham sucesso é recente, embora toda a energia que se coloque, é isso que vai fazer avançar o trem, o sucesso do Luan, da Angèle, da Cara Luciani.
Isto conta, são mulheres que, à sua maneira, na sua obra, falam da sua posição do feminismo e, sobretudo, elas tornam-se bankable. E um artista feminino não pode ser uma coisa limitante, não tem sentido fazer com que essa pessoa tenha êxito. Os mídias têm dificuldade a programar artistas femininos, dizendo isso não vai satisfazer ao público. Tem uma resistência global a nível societal. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Globalmente, não se conseguia. Agora, estamos conseguindo, é novo, e é por isso que sentimos que é um movimento positivo. Se eu entendo o que está sendo dito, é fazer de maneira que se escute mais. Não, é uma mulher, não vai funcionar a nível comercial, é um risco que é muito grande. É isso que você está nos dizendo? É preciso que haja condições de êxito. O que ela disse é tão importante, é tão difícil produzir um artista. Exige uma energia enorme, desenvolver, precisa de dinheiro, fazer perícias, dinheiro, equipas. Não se pode produzir um artista se não temos, se não acreditamos 1000%. Quando estamos falando de mulheres, sempre tivemos mais dificuldades em fazer com que uma mulher tenha êxito do que um homem. Agora estamos conseguindo fazer com que isso entre nos hábitos. É uma coisa... A nossa geração é uma geração Beyoncé, é um ícone mundial com valores feministas. Isso é super importante. É por isso que o Angèle, Armanet, bankable, homem e mulheres, para mim isso está um pouco ultrapassado. Quando eu comecei o label há 12 anos, o catálogo era de 95% de referências masculinas. Eu realmente queria tentar achar projetos femininos. E eu queria, por exemplo, Letícia Sherif, da Bretanha, que trabalha com rock. Eu sempre quis achar talentos femininos, mas talentos nos quais eu acredito, porque a parte artística é a nossa atividade. Se entra nisso, nós defendemos valores que parecem-se com o meu label, aí ganhamos o grande prêmio. Eu queria voltar a falar sobre essa questão das cotas. Temos um sistema de regulação necessária, porque as coisas não foram adiante nos últimos anos. Critérios de paridade, ou pelo menos de alimentar os dossiês com informações relativas a artistas, a elite feminina, os artistas que estão nos palcos, artistas que trabalham na área técnica. Temos que ter consciência sobre isso tudo. Não podemos impor uma paridade na programação dos festivais. Será que conseguiríamos atingir isso? Algumas municipalidades pensam nisso, e eu mesmo me coloco a pergunta em toda a indústria. Isso é uma coisa relativa à regulação, mas me parece que temos a obrigação de fazer esse trajeto, ir neste percurso para chegarmos a uma forma de igualdade ou de estabilidade nessas questões. Eu desejo realmente que a mentoria, as discussões que temos hoje, que em 10 anos tudo isso seja obsoleto. É o que eu mais quero e eu acredito nisso. Puisque les choses auront changé. Em 10 anos, preparando essa mesa redonda, as cotas, como disseste, nós temos que passar por isso. É um meio e não é suficiente. On disait, c'est-à-dire décréter l'égalité par les quotas. Decretar a igualdade pelas cotas é como se isso existisse de fato. As cotas deveriam acompanhar uma fábrica, como eu disse há pouco, os workshops que venham dar conscientização dos estereótipos da sociedade,
e que essa forma de conscientização levaria a ações, soluções da emergência, da feminização. Falávamos de levar em conta o feminino. É importante não permanecermos na quantidade, mas sensibilizar les acteurs, les actrices, atores, atoras, os empreendedores, artistas que empreendem sobre a questão dos estereótipos para acharmos soluções relativamente ao feminino na sociedade atual. Et là-dessus, effectivement, la coopérative, a cooperativa à son endroit, à son échelle, tenta, naquilo que pode, trazer soluções àquele que começa a empreender as condições necessárias para que haja uma boa remuneração durante o período de maternidade, depois da parte da mulher quando tem os seus filhos, porque seguidamente no meio cultural são contratos que chamamos de contratos precários, porque são contratos para intermitentes ou contratos que não tem, que tem termo certo, e isto a cooperativa possibilita de lutar contra isto tudo. É muito pragmático. O estatuto é estatuto de assalariado, temos um estatuto de assalariado e também de sócio, porque é um empreendedorismo na cooperativa. Então, todos têm vocação a tornarem-se sócios da cooperativa para dar segurança àqueles que levam projetos adiante, mulheres que levam projetos adiante, e como o coletivo, a cooperativa traz outras soluções mais seguras, como o estatuto de um assalariado sem termo. O fato, por exemplo, de tornar-se mãe e ser empreendedor, outros poderiam encontrar outros campos de ação com propostas no âmbito legal, tentando fazer com que a lei evolua durante o período de maternidade, licença maternidade, que as mulheres possam ter um salário. Então, é preciso que haja uma proteção legal a nível do pessoal, de que forma o equilíbrio homem e mulher intervém no âmbito familiar, de que forma se muda esse estereótipo que é bem instalado, ancorado na sociedade. Natasha Krans, você nos disse justamente algumas dificuldades em relação à remuneração. Você acha que mudou hoje ou não? Acho que é uma nova geração que é muito desinibida, descomplexada, mas é preciso que a gente aumente os salários cada 6 meses para mantê-los na empresa, mas se fala muito mais facilmente de dinheiro, mas no que diz respeito às cotas, não é um tema fácil. A área política, a área privada, a área política faz um belo trabalho de impulsão, mas a responsabilidade da sociedade continua de ter ações no âmbito da sociedade civil e profissional. Nós colocamos em prática formações para explicar o que é sexismo, porque nem sempre isso é uma palavra clara. Não é clara. A definição para nós é se eu fosse um homem, como eu teria dito, se a minha resposta é não, é uma maneira de sexismo. Sexismo é como uma pirâmide, tem lá em cima a violação e lá embaixo esse sexismo
comum, ordinário, que é muito complicado, é como o racismo. Ele está integrado, não se vê praticamente. E esta é realmente o monstro na base dessa pirâmide. Não sei exatamente o que, mas esse ambiente que faz com que não funciona. E acho que os homens, por vezes, sinceramente, não entendem do que se fala quando se fala disso. Depois há os estereótipos, uma mulher com uma fotografia de um filho, vão dizer que ela só pensa no filho, se é de um homem, vão dizer que ele é maravilhoso, são umas besteiras, mas na verdade isso existe. Eu dizia para uma colega agora há pouco que eu chamo gestão masculino, nós, mesmo mulheres, nós temos todos uma parte masculina e feminina, não é uma questão de ser homossexual, nós estamos colocando a sociedade de mais feminista, nós todos precisamos ter o valor masculino, é o quadro, é a velocidade, o feminino é a intuição, dar sentido à emoção. Hoje vemos o que acontece, todos nós necessitamos entender aquilo que acontece nessa sociedade, o confinamento, a pandemia ajudou e ampliou esses sentimentos. Então, aos homens também é benéfico. Então, esse sexismo, o que se faz aos homens, isso existe. Então, vamos terminar com essas palavras. Convido na próxima mesa redonda que vamos continuar a pensar o que fazemos para medir as evoluções em matéria igualdade, homens e mulheres. Será animado por Inês Pedrosa. Podem permanecer na sala e logo em seguida a próxima mesa redonda se instala. Muito obrigado.